Bom dia, a paz do Senhor. Estamos juntos aqui novamente para estudarmos a lição 9 da revista da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o dom de variedade de línguas. O meu nome é Paulo Emídio, para quem ainda não me conhece, e eu sou professor da Escola Bíblica Dominical para os alunos da faixa etária de 11 e 12 anos aqui da Igreja Sede. Vamos fazer uma oração para início do nosso estudo. Senhor Deus poderoso, grandioso Senhor, nós te agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, pelas bênçãos que tem nos dado, pelos dias de alegria que nos tem concedido, Senhor, pela proteção divina, por tudo que o Senhor tem sido para a nossa vida. Rogamos a Ti, Senhor, para que nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que possamos aprender a Sua palavra, Senhor, para que possamos usá-la para a nossa edificação e para a edificação da Sua igreja. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Muito bem. Lição 9, o dom de variedade de línguas. O que tem o dom de variedade de línguas? Vamos fazer primeiro a leitura sugerida da revista, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, e 1 Coríntios, capítulo 14, de 2 a 28. E também depois nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 3. Vamos fazer primeiro a leitura. 1 Coríntios 12 e 10, que diz o seguinte: há outro, operações de milagres; há outro, profecia; há outro, discernimento de espíritos; a um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Vamos lá no capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículos de 2 a 28. Nós lemos aqui, é uma longa leitura. Você vê o cuidado que Paulo teve e da importância de ensinar sobre o dom da variedade de línguas. 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, é assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais,
procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino. Este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Amém? Amém, né? Muito bem. Vamos ler também o texto áureo. Eu vou ler direto na revista, porque é outra versão de Bíblia. Aqui no texto áureo da revista está na versão da linguagem de hoje, e nós estávamos lendo a Bíblia na versão NAA, né? Atos capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz: então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Amém? Muito bem. Começando um comentário. O falar em línguas, né? Línguas estranhas, variedade de línguas, é uma evidência da parte de Deus do batismo no Espírito Santo. Onde nós vemos isso, né? Em Atos, no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 4, está escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todos, vão repetir, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
É importante que nós saibamos que o batismo no Espírito Santo, para quem não vê, com olhos espirituais, parecerá loucura. É necessário que nós tenhamos uma mente espiritual. Eu reconheço que a primeira vez que eu fui a uma igreja evangélica, a nossa igreja evangélica, Igreja Assembleia de Deus, eu fiquei mesmo pensando, nossa, esse povo aí, tá tudo louco esse povo, né? Embora a Bíblia fale que a gente não deve pensar que ninguém é louco, né? Ou nem pensar nisso, né? Mas a primeira vez que eu fui, eu não tinha uma mente espiritual, eu não estava preparado, o Espírito Santo ainda não estava atuando na minha vida. Ele já estava atuando sim, porque eu fui até a igreja, né? Mas eu não tinha aquela mente espiritual para entender o trabalho do Espírito Santo, para entender o batismo com o Espírito Santo. E eu só fui entender posteriormente, quando eu passei a ter uma mente espiritual. Para mim parecia loucura realmente. Então, na carta aos Coríntios, o dom de variedade de línguas precisou ser orientado por Paulo aos discípulos, aos irmãos de Coríntios, porque o falar em línguas trazia muita confusão. Então, Paulo procurou orientar os irmãos de Corinto, né, da cidade de Corinto. E olha, ainda hoje tem muita confusão sobre isso. Existe muita discussão no meio não evangélico e até no meio evangélico, né, no meio da igreja, sobre esse dom maravilhoso que é o dom de variedade de línguas. É um dom maravilhoso do Espírito Santo, né? O primeiro tópico da revista, ele fala sobre a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual. E nós devemos buscá-la para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa edificação e principalmente para a edificação da igreja de Cristo, né? Essa bênção é para todos os que creem, ela é para todos nós, né? Em Marcos, no capítulo 1, versículo 8, o profeta João Batista afirma: eu batizei vocês com água, ele batizará com o Espírito Santo. Ele é quem? Jesus Cristo. E o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2, versículo 28 e 29, também profetizou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou ler para vocês também. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha como fica claro que o batismo não tem idade, né? Nos filhos, nas filhas, nos velhos, nos jovens, né? Sobre os servos, sobre as servas, né? A Bíblia relata também que o batismo é para todos. Uma prova disso, que tem na Bíblia, uma passagem que fala sobre isso, na casa de Cornélio. Cornélio, ele era um gentil, né? E era de uma família, uma casa grande, de uma grande família. E Pedro, um certo dia, estava em suas orações e teve uma visão.
E nessa visão, ele via como se fosse um grande lençol descendo dos céus, seguro pelas 4 pontas, com animais impuros ou imundos dentro desse lençol. E esses animais impuros ou imundos eram da lei mosaica, eram aqueles animais que os judeus não podiam consumir. E Deus falou com ele e falou: olha, Pedro, pega e come esses animais. E Pedro falou: não, eu nunca vou comer esses animais. Por quê? Porque eu nunca comi animais impuros ou imundos, porque a lei mosaica me proibia disso. Mas Deus falou para ele claramente: não faça impuro aquilo que eu abençoei. E Pedro ficou pensando sobre isso. E por sua vez, Cornélio também teve uma visão e Deus falou com ele sobre chamar Pedro para vir trazer a palavra em sua casa, né? Para os seus, para a sua família, para os seus amigos, vizinhos que frequentavam a sua casa nos dias de oração. E pediu para buscar Pedro para isso. Quando bateram na casa de Pedro para buscá-lo, Deus falou para ele: vai com eles e pregue na casa ensine a Jesus Cristo, ensine a palavra, o evangelho na casa de Cornélio. Pedro foi. E quando Pedro pregava a palavra lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles. E todos da casa de Cornélio receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Olha que coisa maravilhosa. Os gentios começaram a falar em línguas estranhas. E Pedro, naquele instante, entendeu que o batismo com o Espírito Santo é para todos. A salvação é para todos. Para vocês se lembram, né, que gentios eram os não-judeus. Havia ainda entre os judeus uma certa confusão de que, apesar de Jesus ter falado que a salvação era para todos, para seus apóstolos, ainda havia uma certa dúvida entre eles lá, que se a salvação era para todos. E quando Deus falou dos animais, né, imundos, Pedro agora entendeu que sim, a salvação é para todos, não tenha dúvida disso, né? Imagina você e Pedro pregando e o Espírito Santo atuando ali naquela família, nos servos daquela casa, nos amigos daquela casa que estavam lá, né? Eu vou ler só um pedacinho aqui dessa passagem em Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos, no capítulo 10, versículo 45 e 46. Tá aqui, ó. Eu vou ler a partir do 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles, os outros, ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: amém? Olha, imediatamente aí depois Pedro já falou: vamos batizá-los, vocês querem ser batizados com a água, na água, né? Sobre a água. E eles já foram batizados, né? Imediatamente. É uma coisa maravilhosa, né? Coisa linda. E vocês podem crer, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, é uma coisa atual. Eu conheço muitos alunos, vários alunos, né, vamos dizer assim, vários adolescentes que já tiveram o batismo com o Espírito Santo. Nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas e ter esse dom maravilhoso que é o dom da variedade de línguas, né?
Acho que nós devemos ler. Vamos ler aqui, ó, a declaração de fé. Todo mundo tem em casa. Vocês já viram esse livrinho, ó? Declaração de fé das Assembleias de Deus. Vamos ver o que a nossa declaração de fé da nossa igreja fala sobre isso. Vamos lá na página 167, é o capítulo 19 da nossa declaração de fé, página 167, desculpa, 167, no tópico 4, onde fala sobre a extensão da promessa. O derramamento do Espírito veio com um sinal específico, o falar em línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso está em Atos 2 e 4, nós já falamos. Essa experiência repete-se na vida da igreja, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Está em Atos capítulo 10, versículo 46. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Está em Atos no capítulo 19, versículo 6. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo, na terra ao longo dos séculos, conforme a promessa divina. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Isso está em Atos no capítulo 2, versículo 39. Jesus disse que é uma dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca. Busquem, creem, busquem. Homens e mulheres de todas as idades, independentemente do seu status social. Olha que benção. A promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. E não somente a era dos apóstolos. Além disso, Pedro, ao citar o profeta Joel, substituiu a expressão derramarei o meu espírito, que está em Joel 2 e 28, por derramarei do meu espírito. Atos capítulo 2, versículo 17, que indica um ponto de partida. Isto mostra que o Pentecoste foi o início da dispensação do Espírito Santo, conhecida também como dispensação da graça ou da igreja, e que a efusão do Espírito seria na sua plenitude nos últimos dias, os dias que estamos vivendo. Essa profecia de Joel iniciou o seu cumprimento no dia de Pentecostes e contempla essa bênção para homens e mulheres de todas as idades. Tá vendo como é que é? Olha que coisa linda. Ó, pega o livrinho lá da declaração de fé e você vai ler de novo, vai pensar sobre isso. É só bênção para a nossa vida. Jesus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. O tópico 2 da lição, ele fala sobre a edificação pessoal, né? Na Bíblia, lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 12, versículos 8 a 10, são mencionados 9 dons espirituais, mas somente um se atribui à edificação pessoal, que é o dom da variedade de línguas. Um pastor americano já falecido, Robert Louis Brandt, ele, no seu livro Falar em Línguas, o Maior Dom, ele menciona isso que nós falamos aqui sobre a edificação pessoal. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4,
Paulo fortalece a importância do dom de variedade de línguas. Está escrito, né, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 5, acrescenta: quero que todos vós faleis línguas estranhas. Nós lemos já isso hoje. E dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas estranhas do que todos vós. No tópico 3, a edificação da igreja, no tópico 3 da lição, que fala sobre a edificação da igreja, ela está afirmando, a lição, que o benefício próprio do dom de falar em línguas estranhas não pode ser maior, não pode superar o benefício de edificação da igreja. Então nós temos que buscar associar sempre o dom de interpretação de línguas, que é o estudo que nós vamos fazer na próxima aula, que vai falar sobre a interpretação de línguas, né, que é um outro dom. E a gente deve sempre buscar, por quê? Porque o dom de interpretação de línguas edifica a igreja. Aquilo que você está falando em línguas, orando em língua, louvando em línguas, né? Você poderá, com o dom de variedade de línguas, transmitir à igreja, para a edificação da igreja. Na Bíblia a gente tem caracterizado 3 tipos de línguas estranhas, né? 3 tipos de línguas estranhas. Aqui não precisa de interpretação, porque quem ouve entende perfeitamente na sua própria língua. Vamos ver aqui na lição, em Atos capítulo 2, versículo 8. Então, como os ouvimos falar, eu vou ler de novo. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, quando os apóstolos ou os discípulos falavam em línguas estranhas, as pessoas que estavam ali ouvindo as línguas estranhas, cada um ouvia na sua própria língua. Isso é uma forma, né? É um tipo de língua estranha, né, que você fala, mas a pessoa que está ouvindo, ouve na sua própria língua materna. A outra forma é aquela que ninguém entende. Você ora ou louva, né? Mas ela não tem interpretação. Então, o cristão, ele está falando em mistérios diretamente com Deus. Vamos ler o versículo que cita isso, 1 Coríntios 14, versículo 2. Vamos lá. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, a não ser que tenha alguém que interprete o que ele está falando, né? No capítulo, e é mais não no capítulo, mas mais uma forma na língua estranha, as línguas que têm interpretação. Ou você mesmo interpreta, né? E até o apóstolo Paulo nos orienta, nós já falamos isso, para que nós peçamos a Deus para ter o dom de interpretar, para que a gente possa edificar a igreja com essa interpretação daquilo que nós estamos falando em línguas estranhas. Vamos ler 1 Coríntios 14, no versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar, né? É isso que está escrito. Assim, quando a mensagem de Deus é entendida, ela se torna uma bênção que edifica toda a igreja, né? Quando nós edificamos a igreja, nós estamos edificando o próprio corpo de Cristo, né? E estamos edificando o nosso corpo porque nós somos parte do corpo de Cristo, né? Nós devemos orar sem cessar, conforme Jesus nos orientou.
para que a nossa santificação, nosso crescimento e edificação da igreja ocorra. Amém? Então hoje nós falamos sobre o dom de variedade de línguas e era isso que nós tínhamos para essa aula. Na semana que vem vocês não percam, porque é uma continuação, é o dom de interpretação de línguas. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar essa nossa aula. Pai eterno, poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa bênção maravilhosa, pelo nosso dia. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo que nós fizemos, que nós sejamos edificados, Senhor, e esse estudo possa, Senhor, edificar a nossa igreja também, Senhor, pelo nosso conhecimento adquirido. Cuida da nossa família, Senhor, cuida da nossa igreja, dos nossos irmãos. Não deixe, Senhor, meu Deus, que o mal do mundo nos atinja, Senhor. Rogamos a Ti para que rapidamente possamos estar juntos, Senhor, para que as nossas aulas passem a ser na igreja, entre nós, que nós possamos frequentar os nossos cultos, possamos agradecer a Deus e louvá-lo em nosso tempo. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus os abençoe.